Tá pegando os reflexos tudinho, né? O olho branco no filme. Olá pessoal, meu nome é Derdeo, eu sou diretor e roteirista, já fiz 2 curtas-metragens e já trabalhei com publicidade no audiovisual, fazendo direção de filmes publicitários. E hoje a gente vai falar justamente sobre isso, direção, como é um diretor dentro de um set de filmagens. Antes de começar, eu vou pedir para que você deixe aqui o seu like e se você gostar desse vídeo, você pode compartilhar com outras pessoas, ok? E aí a gente vai fazendo essa corrente do bem. Tá, como é um diretor dentro de um set? Primeiro eu vou falar aqui sobre minhas experiências bem pessoais, tá pessoal? Mais uma vez lembrando, isso aqui não é uma aula sobre direção, isso aqui não é uma aula como você tem que fazer, isso não é um curso a respeito disso. Eu estou só compartilhando minhas experiências e espero que essas minhas experiências possam ajudar vocês, porque eu tinha muita vontade de fazer cinema, porém eu tinha muito medo, eu tinha receio, eu não sabia se eu ia conseguir, se eu ia fazer ou não, e isso é besteira. E aí eu fui trilhando por alguns caminhos e lia num livro, lia numa coisa ou outra, e eu estou tentando passar justamente para vocês todo esse compilado de ideias. Espero que essas experiências possam ajudar vocês de alguma forma. Beleza? O que um diretor ele faz no filme? O diretor, na verdade, ele orquestra as coisas. Ele é o responsável por deixar as coisas fluindo na frente da câmera. É o diretor que vai conversar com os personagens, ele primeiro vai ler o roteiro. No meu caso, como eu escrevi os meus 2 primeiros roteiros, então pra mim ficou muito mais fácil, né? Mas vamos lá, o diretor ele vai ler o roteiro, ele vai entender ali a história, ele vai trocar uma ideia ou não com o roteirista, e depois que ele entende essa história, ele vai trocar uma ideia ou não com o roteirista, ele vai começar a colocar agora o seu visual, a sua ideia criativa, a sua visão criativa dentro daquele filme. Como é que ele imagina? Vamos lá. Quando você pega um roteiro, você está pegando um papel com algumas coisas escritas nele. Claro que um bom roteiro ele vai te prender na história, ele vai deixar os personagens claros, ele vai fazer explicações sobre o que é que está acontecendo ali, mas o diretor ele tem liberdade criativa para colocar a sua própria visão. Então é muito comum, de repente, você você ouvir histórias de que o diretor mudou bastante no roteiro, ou que o corte final do filme não foi a mesma visão do diretor, e aí já entra um outro rolê, que é tipo os produtores, as pessoas que são as donas do filme mesmo, né, que é quem bota a grana no filme. E aí o diretor, ele precisa dar a sua visão criativa, ele precisa fazer com que as coisas funcionem na frente da câmera. Ele precisa fazer com que quando a audiência for assistir o filme, quando os espectadores forem assistir o filme, aquele filme puxe elas para dentro do universo. Seja esse universo de fantasia, seja esse universo de drama, de terror, de suspense, enfim. É o diretor que ele vai conduzir tudo isso. Dentro das minhas experiências no filme, quando eu gravei Imerso e O Balido, eu já tenho experiência de direção, eu já dirigia filmes publicitários, então assim, não foi tipo, vou dirigir a primeira vez, vou dirigir meu primeiro curta-metragem, eu já tinha essa experiência. Não estou dizendo que tem experiência de fazer. Não, curta-metragem é para você experimentar. Mas eu já tinha esse background, então para mim algumas coisas me foram muito mais facilitadas, né? Eu já tenho uma noção de como eu queria as coisas. E é justamente isso. O diretor, um bom diretor, ele tem noção exatamente do que quer. Ele consegue coordenar a equipe, ele consegue deixar claro para a equipe a noção que ele quer do filme, qual é a visão dele para o filme. E é ele que vai aprovar no final das contas o que é que funciona e o que é que não funciona. Beleza? Vamos lá. No primeiro momento é escrito o roteiro, depois que esse roteiro é escrito, esse roteiro é aprovado, é passado para o diretor e aí o diretor ele vai se reunir com a sua equipe. No meu caso, em Imerso, a minha equipe, eu tive 2 produtores, deixa eu lembrar aqui, acho que foram 2 produtores, que foi a minha equipe criativa, vamos colocar dessa forma. E foi bem mais simples gravar Imerso, muito mais simples. Foram amigos que a gente, fez de graça mesmo. Todo mundo trabalhou ali porque acreditava na ideia, porque queria fazer o filme acontecer. Eu sempre quis muito dirigir filme, eu sempre quis muito ser diretor de cinema, e aí esses meus amigos me deram esse super suporte. Mas o filme ele começa a ser feito muito antes de você ligar a câmera, botar os atores na frente e começar a gravar. E por que eu digo isso? Porque existe a pré-produção, existe o momento da produção em que o filme está sendo executado, e existe a pós-produção, que é quando o filme vai ser editado, quando o filme vai ser montado, enfim, todo esse rolê até ele ser distribuído.
Então, a gente precisa se concentrar, o diretor ele precisa estar muito presente, claro que em todas essas etapas, mas a primeira etapa, que é a de pré-produção, ela é extremamente importante, porque é aqui que o filme ele começa a ser construído. Você vai construir o filme completamente nessa área, porque quando você chega no meio, na hora de você gravar, tem que estar tudo arrumadinho, tem que estar tudo amarrado, porque a gente não pode perder tempo dentro de um set. O set ele precisa ser desenvolvido e ele precisa ser feito para que as coisas aconteçam da forma mais perfeitas possíveis, para que nada dê errado ali e que se consiga se gravar um filme. O meu primeiro filme a gente conseguiu gravar com amigos, massa, foi legal, a gente teve uma cena que a gente começou a regravar, eu já falo um pouquinho sobre isso, mas o segundo filme, o Balé Interno, já foi bem mais complexo, porque nós passamos em um edital com ele, e depois que a gente passou nesse edital, uma produtora grande resolveu apadrinhar o filme, e aí a gente começou a colocar no papel custos, orçamentos, e no final das contas nós teríamos apenas 3 dias para gravar o filme. E eu não poderia passar disso, porque se eu passasse disso, isso ia onerar, isso ia gerar custos. Então eu fiquei extremamente tenso. Para vocês terem ideia, antes de gravar o Balé Interno, eu tive uma crise de ansiedade gigantesca, e nas minhas crises de ansiedade eu fico sem comer. Se eu tentar comer, tipo, dá merda, eu boto pra fora. Eu perdi 10 quilos em um mês. Um mês antes da gente gravar o Balé Interno, eu perdi 10 quilos, porque eu tava, tipo, extremamente ansioso e nervoso por conta do filme. Porque eu tenho muito medo, tipo, se der errado, se eu não conseguir gravar o filme agora, como é que eu vou fazer, sabe? Não eram só amigos que estavam comigo, era um negócio muito mais profissional, era um set mais profissional, era tipo a gente ia ter que parar um pedaço da feira, tinha um orçamento do governo, então tudo tinha que ser muito bem calculado, tinha que ser muito bem colocado ali, era muito mais complexo. Mas vamos ao primeiro filme. Em Messo, quando a gente foi gravar, nós gravamos em Messo em 3 dias também. Eu tive uma pré que foi muito mais curta, essa pré. A gente fazia nas horas vagas que eu tinha com esses 2 produtores. Nessa pré-produção, o que é que acontece? A gente vai descobrir onde é que a gente vai gravar o filme, a gente vai começar a ir atrás das locações do filme, a gente começa a pesquisar atores, a gente começa a pesquisar a parte da direção de arte, a gente começa a desenhar, é nessa parte que a gente faz o storyboard do filme, então é nessa parte que o filme ele começa realmente a ser construído. Em Messo, eu lembro que a gente tentou alguns clubes aqui de Caruaru pra gente filmar e a gente não teve êxito, a gente depois conseguiu, através de amizade, para ir para um outro clube que tinha aqui, acho que foi o 3º ou 4º clube que a gente tentou, e a gente já tinha definido, então a gente marcou a hora, então a gente tem que chegar lá em tal hora, a gente ia gravar durante tanto tempo, e quando terminasse esse tempo a gente ia embora. E aí, pelo menos comigo, eu fico muito tenso assim na direção, eu fico muito nervoso, porque eu quero que, obviamente, o filme saia da melhor forma possível. Então, quando eu vou para um set, eu gosto muito de me meter em todas as áreas. Eu gosto muito de fotografia. Antes de trabalhar com direção em publicidade, eu trabalhava como fotógrafo, eu era fotógrafo. Então, fotografia é uma coisa que eu adoro, eu gosto muito. Em Messo você pode perceber, vai estar passando imagens aqui, em Messo você pode perceber que existe muita simetria nas imagens. A gente foi definido na pré-produção que o filme ia ser colocado em 3 partes. Eu pensei em fazer o filme separado em 3 partes. Então, na primeira parte, a gente tem o personagem principal, João, então a câmera está sempre muito afastada dele. Depois, na segunda parte do filme, a câmera já está mais próxima dele. E na terceira parte do filme, a câmera está muito próxima dele. E também a gente vai fechando, vai apertando a janela de exibição do filme. Tudo isso para causar uma claustrofobia, para mostrar, na verdade, a claustrofobia do personagem. Mais uma vez, como eu tinha falado, o filme ele precisa te passar sensações, o filme ele precisa te passar emoções. A imagem ela vai se aproximando muito do personagem, a gente vai emergindo junto com o personagem. E tudo isso é a visão criativa do diretor. Quando eu pensei em desenvolver Messo, eu passei todas essas informações para minha equipe e isso tudo tinha que estar muito claro para eles. Você tem que saber passar para o seu ator qual é aquela emoção. Não se grava o filme, normalmente não é gravado o filme na ordem cronológica que está no papel. A gente começa por essa cena que é a cena 1, depois a gente vai para a cena 2, depois a gente vai para a cena 3. Não, a gente precisa entender primeiro a logística do set para saber qual é a cena que vai ser gravada. A gente vai precisar gravar as cenas na piscina, mas as cenas acontecem no dia 1, no dia 3 e no dia 5. Então, a gente precisa gravar tudo isso de uma vez só.
eu coloquei dia 1, dia 3 e dia 5, eu quis dizer que são dias diferentes dentro da história, tá? Então a gente precisa colocar, a gente só vai ter um dia dentro do clube. Então a gente vai precisar colocar as roupas do personagem, a gente vai ter que alterar as roupas do personagem, sabe? Ele tava com essa calça, e depois ele vem de novo e bota outra calça, outra roupa, e depois ele vem de novo. Mas tudo isso dentro do mesmo dia. E lá na edição, na terceira parte da execução do filme, é que a gente vai desmembrar isso e a gente vai fazer essa montagem. Essa cena é aqui, de acordo com o roteiro. Essa cena é aqui, essa cena é aqui. Enfim, a gente vai falar isso um pouco mais no próximo vídeo. Precisa estar muito claro na cabeça do diretor qual é aquela cena, o que é que aquela cena tem que passar, qual é o sentimento que o personagem precisa ter, o que é que o diretor de fotografia vai fazer, onde é que ele vai colocar a câmera, aquela câmera tá ok. O diretor de fotografia e o diretor do filme, eles precisam estar muito unidos. Na verdade, toda a equipe ela precisa estar muito unida. Mas como é a câmera que está te mostrando o universo diegético do filme, quais são as coisas, quais são os elementos que é para mostrar para as pessoas, é extremamente importante que o diretor e o diretor de fotografia eles estejam extremamente linkados ali, um com a cabeça do outro, para eles entenderem quais são as coisas que precisam se mostrar nesse momento, qual é o sentimento que vai ter que se mostrar nesse momento. Existem super merdas que acontecem também dentro de um set. Eu lembro que em Messo a gente ia gravar, a gente tava fazendo todas as imagens que não eram no clube, porque a gente só tinha um dia no clube e tava faltando 1 hora pra gente ir para o clube, a gente ainda tinha umas cenas para terminar, na verdade era uma cena para terminar, e eu acabei descobrindo que dentro do clube não tinha água no chuveiro, não tinha água dentro do banheiro, e eu não tava sabendo disso, eu fiquei sabendo assim, tipo, tava faltando 1 hora pra gente chegar lá no set, para começar a filmar dentro do clube, e o roteiro, a história tinha uma cena em que o personagem ia tomar banho, vocês inclusive podem assistir, tá aqui no meu canal, o curta-metragem Messo, e eu disse, mano, e agora? Sabe, véi. E o diretor ele precisa ter uma cabeça muito fria pra saber lidar com esses, porque vai acontecer intempéries, vão acontecer coisas complicadas no meio do caminho, que tipo, isso aqui não funcionou, tá, mas se isso aqui não funcionou, como é que a gente pode resolver? Qual é a outra forma que a gente, uma forma criativa que a gente não saia da história e que a gente consiga resolver esse problema? Enfim, isso acontece. E em Messo, a sorte da gente eu continuei gravando a cena, minha cabeça processando aqui como é que eu ia desenrolar isso, mas aí a produtora entrou em contato com o clube e naquele dia tinha chegado a água, então foi um super safe. Mas no roteiro, por exemplo, quando eu tinha escrito, o personagem principal ele dirigia, só que o ator ele não sabia dirigir, ele não tinha prática em direção. Então eu precisei fazer essa adaptação na hora que a gente foi gravar, que nas cenas que ele aparecia dirigindo o carro no roteiro, ele estava a pé. E aí a gente pega todo o sentimento que tem naquela cena e a gente transporta para o que a gente pode fazer no momento. Combate Interno era uma equipe muito maior, como eu falei para vocês, eu estava com muito medo porque era uma equipe muito maior. Era um passo muito mais largo que eu estava dando dentro de um sonho meu, que era de fazer cinema, e com Combate Interno a nossa pré-produção foi de praticamente, acho que 6 meses, mais ou menos foi 6 meses, de ir para a feira, de conseguir contato com o pessoal da feira, de entender quais eram as barracas que a gente ia filmar, como é que esses planos seriam, conversar com a direção de arte, como é que seria a barraca de Joana, como é que seria a barraca de Paulo, falar com o diretor de fotografia qual seria a textura para a gente ter na película, como é que iam ser as cores da película, e tudo isso parte do diretor. É o diretor que vai direcionar todas essas coisas. As dúvidas que os profissionais forem tendo durante esse processo, até dentro de um set mesmo, é por isso que eu digo, o diretor precisa estar muito claro com a visão criativa dele para o filme, porque vão surgir dúvidas e ele vai precisar ter essa dúvida, e essa dúvida tem que ser criada com o máximo de clareza possível para que o outro profissional, seja o diretor de arte, o diretor de fotografia, o produtor, o ator, execute o seu trabalho da melhor forma possível. E, como eu falei, era uma equipe muito maior que a gente tinha para orquestrar, mas as coisas conseguiram fluir da melhor forma possível. A gente conseguia sempre terminar o set, eu acho que 2 horas antes do previsto, porque a gente tinha até um tempo para ficar na feira, porque a gente tinha que isolar um pedaço da feira para a gente conseguir gravar lá, então tínhamos um tempo para isso, mas a gente conseguiu, dentro desses 3 dias, era sempre 1 hora antes ou 2 horas antes, a gente conseguia estar finalizando ali a diária de gravação, então acabou sendo bem tranquilo. Então o diretor é isso, é sentar com a equipe, é sentar com os atores, é sentar com o staff, a parte das pessoas que vão estar ali por trás da câmera,
câmera, organizando tudo, e ele deixar muito claro o que cada pessoa precisa fazer. Desde o começo você tem que estar muito claro com isso, para que você consiga passar para as pessoas e as pessoas consigam fazer os seus trabalhos e executar suas tarefas da melhor forma que elas puderem. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, mais uma vez, deixa teu like aqui, deixa teu comentário, fala suas experiências, fala se você gosta de fazer filme, se você já fez um filme, se você tem vontade de fazer um filme. Se isso te ajudou, se isso não te ajudou, vamos trocar essa ideia. E na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre a terceira etapa de um filme. Como é a montagem, como é a pós-produção, como é a parte da distribuição. A gente vai falar um pouquinho também sobre festivais aí pelo mundo. E é isso, pessoal. Um abração, até a próxima. Tchau!